Olá, leitores e leitoras desse Brasil do mundo, sejam muito bem-vindos a mais um dos meus vídeos favoritos de gravar, que são os lidos do mês. E esse mês eu tenho alguns livros pra falar. Gente, por motivos de completo caos na produção desse vídeo, no momento que eu tô vendo gravar esse vídeo, eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. A primeira parte consiste nos 2 livros que eu li em julho, mas foi depois de eu já ter gravado o vídeo de lidos do mês. Ah, Liv, por que você fez isso? Porque em julho eu fui pra Lisboa, e aí eu li 2 livros durante a viagem, que caíram como lidos de julho, mas eu vou falar agora porque eu já tinha gravado lidos do mês, e foi tipo entre julho e agosto. A segunda parte são os livros que eu li em agosto, e a terceira parte são os livros que eu comecei em agosto, mas vou terminar em setembro, então são livros interminados. Mas que eu acho que vale a pena falar, até porque isso aqui também é uma atualização de leitura, porque eu não tô sendo a melhor blogueira literária no sentido de atualizar Scooby, não atualizo meu Scooby faz um ano, e eu tô sempre lendo muita coisa nova, eu sou super de boa com abandonar livro, parar de ler e tudo mais, então minhas leituras são um caos mesmo, então eu vou atualizar certinho pra vocês conseguirem acompanhar o que eu tô lendo. Como vocês podem ver, tem bastante livro pra falar sobre. Eu vou tentar ser sucinta de alguma forma nesse vídeo pra ele não ficar super extenso, mas eu adoro falar sobre os livros e eu li 2 livros bem legais assim em julho. Os 2 livros que eu li em julho, mas não falei pra vocês, foi A Cirurgiã e Academia de Casos Arquivados. Vou começar falando sobre A Cirurgiã, que foi o livro que mais me deu uma vibe de episódio de Grey's Anatomy que eu já vi na vida. Como vocês sabem, eu tava viciada em ler livro de suspense mediano, continuo viciada em ler livro de suspense mediano, eu acho que me intriga, me faz amar ler. É uma relação muito profunda que eu tenho com esses livros de suspense meio nota 3 estrelas. A Cirurgia não tem literalmente nada demais, que é o livro que eu li em julho. Ele é um livro bem simples, ele começa com uma cirurgia fazendo uma cirurgia, e ela é uma cirurgia que nunca cometeu nenhum erro, ela nunca perdeu um paciente. O livro começa com essa cirurgia super renomada, que nunca cometeu nenhum erro, não sei o que, não sei o que lá, com um paciente na mesa dela, e ele morreu. Ela cometeu um erro, ela ferrou ali com o negócio, aconteceu algo e ele morreu. E a última frase do primeiro capítulo é que ela olha pro paciente e fala: no momento que eu descobri quem era o paciente, eu queria que ele morresse. Nossa, eu vou ligar o ar, galera, me perdoem, mas tá um calor da porra. Meu cabelo não tá super lindo naquele ângulo, mas pra quem não me acompanha no Instagram, eu tô meio loira. Eu sempre tonalizei o cabelo, mas eu só tonalizava, não descoloria. Agora eu fiz uma descoloração mesmo, because blondes have more fun. Aí, basicamente, essa cirurgia descobre quem é o cara e ela queria que ele morresse. Mas aí vai ter toda uma questão jurídica, porque esse livro tem 2 pontos de vista. Um dos pontos de vista é da cirurgiã e o outro é da procuradora do caso, que ela é tipo uma juíza. Não, ela é procuradora, ela é advogada do estado. Mas o que a gente não sabe é que essa procuradora, ela que vai condenar, entre aspas, a cirurgiã que matou o cara ou não. Porque os ministérios ali, os ministérios dos médicos, olharam e falaram: essa cirurgia tem algo errado. Eu acho que essa cirurgia não foi um erro. E aí tem toda uma coisa de tipo juízes e debate e lei e cirurgia. E os últimos livros de suspense que eu li, por mais que eles não fossem suspenses fantásticos, eles giravam muito em torno do palpável dentro do assassinato e ai, umas coisas meio mirabolantes, sabe? Esse livro é muito simples, ele tem essa coisa do Grey's Anatomy de manter um cotidiano, ele parece muito um episódio de Grey's Anatomy, mas é assim, gente, eu não sei se isso é positivo, porque ele é simples, tipo, ele não é uma grande história, ele não tem conteúdo pra ser um filme, ele é um episódio de Grey's Anatomy. Eu dei 3 estrelas, mas eu curti bastante essa leitura. Depois, eu li Academia dos Casos Arquivados, esse aqui eu tenho físico, pera, apesar de que eu estava lendo no meu Kindle, neném. Academia dos Casos Arquivados, é da mesma autora de Jogos de Herança, e meu único comentário é o seguinte: eu tenho algum problema com essa autora que eu não sei identificar o que é. Eu li Jogos de Herança em um dia, acho que faz uns 4 anos. Foi um dos primeiros livros que eu li em um dia, foi numa live de acho que 7 horas ou 8 horas de leitura. E eu gostei de Jogos de Herança, mas eu não senti vontade de continuar a série. O que é confuso, porque Jogos de Herança acaba com esse cliff, assim, esse cliffhanger, pra você querer ler os outros livros. E eu não sei porquê, a escrita era muito blá 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 pra mim, é um dos poucos livros de suspense que eu não lembro muito sobre, gente. Eu lembro de todos os livros que eu já li. Pra quem começou a me seguir mais recentemente, todo ano eu fazia, tipo assim, um vídeo com todos os livros que eu li. Eu comentava sobre todos os livros que eu li. Eu vou fazer isso esse ano, tá? Podem ficar na paz que esse ano eu vou fazer. E eu lembrava sempre de todas as minhas leituras. E Jogos de Herança era um livro que, tipo assim, nada... Tipo, eu lembro totalmente do plot, eu lembro do plot twist, eu lembro de todos os detalhes. Mas parece que nada me sobressai da história. E esse livro aqui, apesar de ser muito legal e eu ter lido ele super rapidinho, eu acho que eu li ele em uns 3 dias assim, que eu tava viajando, né? Mas foi super divertido. Eu só não fiquei com vontade de continuar, tanto que eu li o segundo livro da série, eu vou falar sobre ele na leitura de agosto. Não gostei, tipo, queria abandonar, me deu um pouco de ressaca, não achei bom, mas eu acho que também não era pra minha faixa etária. Mas antes de você desistir desse livro, pera. Mas antes de você desistir desse livro, segura na minha mão, pera, porque foi uma experiência de leitura legal, tá? E eu vou contar a história dele, que é uma história que eu acho muito boa. E assim, realmente eu gostei desse primeiro livro, foi só o segundo que não me deu vontade de continuar a série, porque eu acho que são 4 ou 5 livros, eu li o primeiro e o segundo.
não fiquei com muita vontade de continuar, assim, não curti tanto a escrita quando eu fui pro segundo. Mas antes que você desista dessa leitura, eu vou tentar te convencer a ler ele, porque a experiência de leitura foi positiva, e eu sou a favor de experiências de leitura. Eu acho que essa coisa de, o livro é bom, o livro é ruim, que se foda, meu irmão, o importante é você gostar de ler, é você aproveitar a experiência de leitura, e é pra isso que eu tô aqui. Esse livro pra mim é um Criminal Minds Teen. E se eu tivesse lido esse livro com tipo 14, 15, 16 anos, eu teria ficado completamente obcecada. Tipo assim, completamente obcecada mesmo. Ele conta a história de uma perfiladora, ou seja, ela é uma mulher que naturalmente consegue fazer o perfil das pessoas. É a Cassie, que é a personagem principal, e ela tem esse talento natural pra identificar e ler as pessoas. E aí ela é chamada pra um programa da CIA, do governo, que pega basicamente adolescentes, eles são os naturais. Que são um grande bando de jovens, mas que tem talentos especiais. Um é um super mentiroso, o outro também é perfilador, enfim. Pra mim, é meio que um Criminal Minds Teen, e eu não sei porque ele me lembra um filme muito específico chamado Zoom, que nesse caso eles tinham superpoderes, mas esse aqui eles não têm superpoderes. É um Criminal Minds Teen. Gente, a história é muito legal, eu não sei explicar, esse livro me acolheu muito, eu dei 3 estrelas, eu gostei muito da história, eu me senti parte ali do grupo, e eu me sentia vendo um filme na adolescência, era um sentimento muito bom, foi uma experiência de leitura muito legal. Eu acho que realmente foi só um momento que eu li, acho que talvez eu já tenha passado da minha faixa etária, e eu tava lendo uns livros de suspense muito mais pesados, não tinha nada muito uau, mas foi uma experiência de leitura muito gostosa. Eu não abandonaria essa leitura, não é uma leitura que eu deixaria de ter lido. Tem livros que, sei lá, eu já li e eu falo, não precisava. Apesar de eu ser uma grande fã de não tô gostando, abandono, esse aqui foi uma leitura legal, foi uma experiência de leitura muito boa. Nem todo livro tem que ser excepcional. Às vezes um livro pode ser só bom. Eu achei que esse livro aqui foi só bom e uma experiência legal. Mil perdões se o áudio tá meio irregular, é porque eu ainda tô me acostumando a gravar com esse negocinho aqui, com esse pitutuco. Então, assim, eu acho que também é legal porque vocês conseguem ter uma dimensão. Tipo assim, eu tô me movendo, e vocês conseguem ter uma dimensão, tipo, vocês me acompanham num espaço, sabe? Eu acho que isso também deixa o vídeo mais dinâmico, menos chato, porque querendo ou não, eu tô falando de literatura, né? Então é importante ter uma coisa mais dinâmica. E eu sou uma grande fã e defensora de que é importante fazer vídeos de livro que são dinâmicos e divertidos e inovar os jeitos que a gente fala de literatura. Espero que você pegue alguma indicação boa de livros, porque agora a gente vai para os lidos de agosto. Deixa eu pegar minha listinha aqui de livros, porque eu já me perdi. I think the apple's running right to the core. Ok, bora lá. Bora. Eu tenho físico desse aqui também. Lidos de agosto. Eu li 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livros em agosto. Eu considerei uma boa quantidade. Apesar de que as minhas leituras estavam todas bagunçadas. Sabe quando você começa um livro embicando o outro e os livros meio que... Eu culpo isso, o fato de que eu estou fazendo faculdade e TCC. E o TCC tava muito puxado. E eu li muita coisa pro meu TCC. Então eu fiquei meio maluca com as leituras também. Mas isso é culpa do TCC. Pelo menos eu continuei lendo, gente, que é o que importa. Bom, galera, o primeiro livro de leitura de agosto foi A Empregada Está de Olho, que é o terceiro livro da série A Empregada. Eu adorei essa série de livros, tanto que, spoiler dos lidos começados, um dos livros que eu comecei esse mês e não acabei foi Diário da Empregada, esse aqui, ó, O Diário da Empregada, que não tem nada a ver com essa série, mas eu só tava tão viciada em livros de suspense com temáticas assim que eu comecei a ler mais, e foi isso. Primeiro livro de agosto foi A Empregada Está de Olho, pra mim foi o mais fraco da série, entre os 3, mas assim, eu adoro essa série, é uma série super rápida de ler, super divertida, pra mim é sobre experiência de leitura. Se você tá procurando uma série de livros que vai te ajudar a gostar de ler, eu acho que essa série de A Empregada, super rápido, eu amei a escrita da Frida McFadden, Frida McFadden. Eu queria ler todos os livros dela, porque a escrita dela me intriga demais, eu adorei a escrita dela, ela é muito divertida no jeito que ela conta a história. Todos os livros dela, pra mim, eram uma ótima história de suspense, que eu me divertia lendo, e eu quero ler todos os livros dessa autora, porque de verdade eles me fizeram lembrar o quanto que eu amo ler, o quanto que eu amo me jogar numa história de suspense. Eu amo thriller, eu amo. E esses livros eram daqueles livros que eu, tipo, queria levar meu Kindle pra todo lugar pra continuar lendo, porque eu queria chegar no final. Muito bom, tá? Eu dei 3 estrelas, acho que eu dei 2,5, na verdade. É o mais fraco da série, mas assim, experiências ótimas. Eu recomendo ler os 3 livros da série da Empregada, tá bom? Antes da gente continuar o vídeo, esse vídeo é patrocinado por... Tô brincando. Não tem nenhum patrocinador desse vídeo, gente. Mas se vocês quiserem comprar qualquer um desses livros que eu mencionei, sei lá, te convencer ali, você ficou com vontade, vai comprar algum livro, usa meu link da Amazon, ele é o primeiro da descrição, você apoia o Livro Resenha sem gastar nada extra. Minha dicção tá uma bosta. E pra facilitar pra vocês, eu também vou deixar nos comentários. Eu nunca deixo nas primeiras horas de vídeo, mas se você tá vendo isso depois que já lançou faz um tempo, vai ter nos comentários fixado provavelmente o link de todos os livros que eu mencionei aqui, tá bom? E é isso, bora continuar pra nossa lista. Depois de A Empregada Está de Olho, eu li Instinto Assassino, que é o segundo livro daquela série que eu comentei de Academia dos Casos Arquivados. Dei 2 estrelas, quase me deixou de ressaca, não tava afim. Eu realmente acho que tenha só a ver com a faixa etária, porque o primeiro foi uma experiência muito gostosa. Eu queria ter me jogado mais, eu queria ter gostado mais. É um livro que, tipo assim, eu queria tanto ter lido mais nova, inclusive me fala se vocês gostariam que eu fizesse aqui pro YouTube uma série de vídeos de livros que eu gostaria de ter lido mais nova, porque tem vários.
E esse é um deles. Sério, eu ia ter ficado obcecada por essa série se eu tivesse lido mais nova, ela não existia, né? Mas tudo bem. Você, que tá aí nos seus 15 anos, você pode fazer o que eu não pude fazer. Leia. Depois eu li Os Oito Vestidos de Or. Esse livro me surpreendeu muito positivamente. Eu nunca tinha visto ninguém falando dessa história, tipo assim, absolutamente ninguém. Não é um último desejo, mas a avó dela meio que fala assim: ai, minha neta querida, será que você poderia, por favor, ir pra Paris pegar um vestido que eu deixei por lá? Mais ou menos isso. Eu sinto que é uma vibe meio Cartas pra Julieta, porém com moda. O romance é muito bonito, eu sou apaixonada em livros que alternam entre passado e presente. Eu adoro. E aí os livros alternam entre a época dos vestidos, porque tem 8 vestidos de Or, cada um deles tem um nome, um suspense por trás, e aí essa jovem vai em busca desses 8 vestidos pra entender qual que é o suspense por trás disso. O que será que tá acontecendo? Então ele tem suspense, tem romance, tem passado e presente que eu adoro. Eu dei 4 estrelas, eu amei esse livro. Eu sou fissurada por coisas que tem, sei lá, a imagem de moda muito assim visual. Eu era apaixonada em Delírios de Consumo de Becky Bloomond quando eu era mais nova e, sei lá, eu me sentia, quando eu tava lendo esse livro eu me sentia muito tipo, ai, Paris e vestidos e ai. E todos os interesses amorosos são franceses, bravinhos e gostosos. Só um adendo que toda vez que aparecia uma parte do antes, né, do passado, eu ficava muito intrigada, porque a história do passado é muito legal, é muito intrigante. Ai, gente, eu não vou perder muito tempo nesse próximo livro, porque o próximo é Sociedade Paliativa. Vou pegar pra vocês. Ele tá com um marcador aqui em cima, porque eu tava fazendo umas anotações, inclusive pro meu TCC, né, que eu não marquei tudo que eu precisava marcar, né, nele. Eu não vou perder muito tempo nesse livro, porque eu fiz um vídeo inteiro, que se chama A Solidão da Mulher Solteira e Sociedade Paliativa. Eu vou começar a fazer aqui pro YouTube uma série de vídeos onde eu falo sobre sociologia, antropologia e psicologia para garotas, onde eu misturo um pouco do que eu aprendi na faculdade com livros de sociologia, psicologia, antropologia que eu li, enfim, etc. E aí eu fiz um vídeo inteiro falando sobre isso aqui, ó. Eu adorei, 4 estrelas. Todo mundo que me segue há mais tempo sabe que eu sou apaixonada no Byung. Eu já li quase todos os livros dele. E eu quero ler mais. Eu amo. Eu conheci ele na faculdade. E assim, é um autor que eu recomendo de olhos fechados pra todo mundo. Ele é incrível. Eu adoro. Esse livro aqui fala muito sobre como a gente foge da dor. Mas assim, tudo, pra mim, todos os livros desse autor de filosofia e antropologia são geniais. Porque você consegue interpretar inúmeras coisas dependendo do seu momento de vida e do olhar que você lê. Teve um livro que eu olhei primeiro com um olhar mais acadêmico pra falar sobre sociedade, pra colocar umas coisas no trabalho da faculdade, e aí pra mim ele era sobre sociedade capitalista. E aí depois eu li uma segunda vez, olhando pro livro como se fosse o autor falando sobre amor e relações humanas, e eu tive outra interpretação, assim, eu sou muito fã desse cara mesmo. Eu adorei Sociedade Paliativa, é sempre tipo, aí um refresh, ler uma coisinha de psicologia, de sociologia, de antropologia, de filosofia, eu sempre dou uma revigorada, lembro por que eu amo estudar, lembro por que eu amo ler, e pra mim esse aqui foi ótimo. Só que não é Babyliss não, meu amor, vocês acreditam? Que felicidade. Gente, eu tava me cagando de medo, não, tô falando sério, eu tava me cagando de medo que eu ia descolorir esse cabelo e ia ficar podre, mas vocês acreditam que esse bicho, nada o derruba, nada, nada. Depois eu li Como Terminar Uma História de Amor, esse livro aqui foi pra uma publi, e assim, eu já contei isso pra vocês e eu não tenho nenhum problema em falar isso, mas assim, eu tenho uma relação muito aberta com todas as editoras que eu já trabalhei, de tipo assim, cara, se eu não gostar do livro, eu não vou fazer, pode cancelar, não recebo nada, mas se eu ler o livro e não gostar, não faço publi. Então assim, eu realmente não comento sobre nenhum livro que eu estou lendo pra possivelmente uma publi até terminar. Aí beleza, se eu terminar e gostei, eu faço a publi e aí eu comento sobre. Então eu não tive como desabafar muito sobre essa leitura, porque eu nunca comento sobre os livros que eu leio pra publi até terminar. Eu gostei bastante desse livro, eu dei 3,5 estrelas. Foi um romance, assim, que me revigorou, porque o personagem principal, eu vou dar um spoilerzinho aqui, tá? Mas ele é um personagem que tem um trauma muito específico, que você vai descobrir no livro, mas ele é um cara muito carismático, muito bonito, que todo mundo ama, as pessoas olham pra ele e ficam tipo, caraca, que cara incrível, que cara foda. E ele tem muitos ataques de pânico. Muitos ataques de ansiedade. Ele é um cara que tem muita essa ansiedade ligada ao trauma dele. Eu me identifiquei muito com isso. E eu acho que o sentimento de ter um ataque de pânico é um sentimento muito solitário, porque você tem todo o ar do mundo à sua disposição e você não consegue respirar. Você não tem problema nenhum ali na sua frente, te puxando pra baixo, mas o mundo é difícil demais. Então é um sentimento solitário, um sentimento vazio, um sentimento de por que eu tô passando por isso, eu não sei explicar o porquê que eu tô passando por isso. Então ler um personagem tão carismático, um interesse amoroso bonitinho, lidando com isso e ainda vivendo um romance junto a isso foi muito legal. Esse livro também conta a história de uma diva que tá indo adaptar os livros dela pra uma adaptação na TV, assim, né? Pra virar uma adaptação. Então ele é, tipo, muito um livro... Ai, estourou. Então ele é, tipo assim, muito um livro para leituras, porque ele mistura adaptações literárias com romance, com um cara que ela não vê há 13 anos, e aí ela entra lá na sala de roteiro e bum, o cara que ela não vê há 13 anos. Tudo, gente, é tudo, é tudo, é tudo. A escrita da autora é mais maçante, tá? Mas eu, pessoalmente, não me importo muito com isso. Eu acho que a Ali Hazelwood também escreve assim às vezes. Eu não ligo muito. Eu gostei. Tá? I think the apple's running right to the core. E aí, gente, já pegaram alguma indicação boa de leitura? Espero que sim, tá bom? Ai, tem mais 2 só, e aí a gente vai pros começados.
Pô, galera, achei que eu consegui fazer um vídeo bem sucinto, que era meu objetivo. Achei que foi bem. Gente, depois eu li Psicanálise de Boteco. Esse livro não é incrível, fenomenal, estupendo, não era o que eu imaginava. Eu achei que ele ia ter uma outra abordagem, mas foi muito legal. Esse livro foi escrito pelo Alexandre Patrício de Almeida. Nossa, eu tive que falar até respirando, porque eu sabia que eu ia embolar. Minha dicção não ia sustentar essa. Que é o cara que tem esse podcast, que é Psicanálise de Boteco, é um podcast do Spotify. Muito legal, eu adoro. Quando eu comecei a estudar um pouco mais de Freud na faculdade, eu comecei a não gostar tanto de Freud. Porque quanto mais você estuda Freud, mais você começa a entender umas coisas que talvez não sejam tão legais. Faz sentido? Eu sei que esse take tá muito fechado na minha cara, tá dando uma cortada na minha testa, mas é porque eu não comprei uma lente nova ainda pra essa minha câmera nova. Eu tô testando ela pela primeira vez, inclusive. E ela é uma lente muito fechada, ela dá um zoom muito grande assim na imagem. Então só perdoem isso, tá? Quanto mais você vai estudando Freud, mais você vai falando, será que eu amo isso aqui? Será que eu amo? O Freud é muito foda, mas tem algumas coisas dele que conforme você vai estudando, você fica tipo, caralho, que é isso? Eu nunca imaginava. Eu lembro que eu tava tendo uma aula de neurociência? Ou era psicologia do consumo? Não lembro. Mas a gente tava estudando Freud e aí ela tava contando uma parte ali da história, que era uma questão sobre histeria, né? E aí ela tava contando toda a história, piriri pororó. E aí eu lembro que foi chegando mais no fundo, e eu fui olhando aquilo e eu falava, caraca, Freud! E aí é um buraco um pouco mais embaixo, mas esse cara me fez amar muito psicanálise. E pra quem não sabe, no Brasil, no mundo inteiro, né? Porque psicanálise não é psicologia. Freud era médico, né? Então, se você tiver ensino superior, você pode ser psicanalista. Eu me interesso muito em, talvez, fazer curso e residência pra ser psicanalista, além de sócio-comunicadora, né? Porque eu vou ter esse título também, além de publicitária. Eu acho que ele conversa de um jeito muito jovem e muito fácil sobre psicologia, mas também sobre o ser humano. Ele traz termos comuns da psicologia, mas que podem ser tratados com um pouco mais de complexidade, tipo o complexo de Édipo, por exemplo. Superego. 3 infâncias, maternidade, ele traz essas coisas que são conceitos muito essenciais da psicanálise, da psicologia, e ele fala de um jeito tipo conversa de boteco, que eu acho o máximo. Eu dei acho que 3 estrelas pra esse livro, apesar de que eu acho que esse é um livro que não dá muito pra dar nota, mas é muito legal. Tipo assim, se você gosta de psicanálise, de psicologia, eu super recomendo, é muito rapidinho de ler, sabe? Ele tá com marcador porque eu não passei todas as minhas marcações. Às vezes eu começo a ler um livro, aí eu vou lendo rapidão, aí quando eu vejo eu não colei todos os post-its. Mas assim, muita coisa legal, é sempre bom estudar, eu amo essa experiência e foi muito legal, com certeza. Esse cara é muito foda, eu espero um dia ser tão foda quanto esse cara. Nunca vou ser, né? Mas tudo bem. Inclusive, uma das pessoas que indicou esse livro foi a Ana Sui, que é a autora de A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. E eu amo ela. É muito fácil de entender e com certeza um livro que vale a pena ler. Por último, gente, a gente tem Amar é Assim, que esse livro me surpreendeu porque ele é a história de um cara, o protagonista é um homem, tá? Gente, tem muito livro com marcador, mas é porque eu fiz a cagada magistral esse mês de, tipo assim, simplesmente esquecer de marcar meus livros. Eu odeio não marcar meus livros. Eu quero muito que um dia alguém truque que eu leia os meus livros, porque a maioria dos livros que eu leio, que eu sei que eu vou querer resenhar, eu anoto tudo que eu quero mencionar na resenha no começo do livro. Eu tenho vários livros assim, tipo, o que eu anotei nesse pra mencionar pra vocês quando eu fosse resenhar. Dinâmicas Realistas, recomendado pela autora de Evelyn Hugo. É um livro inteligente. É muito inteligente mesmo, é muito engraçado. Crise da Meia-Idade, Sair dos 20, Pessoas Normais, que ele tem uma semelhança meio Pessoas Normais. Filmes indie com muito diálogo. Filmes indie com muito diálogo. Eu não sei porquê, eu inclusive anotei isso aqui. O protagonista me lembra o cara de Bebê Rena. Não tem nada a ver o plot, mas o protagonista me lembra o cara de Bebê Rena. Não sei porquê. Acho que é a personalidade, assim. Sentimento muito pessoal. É um livro difícil porque parece um diário. Isso aqui. Cara, eu adoro essas minhas anotações, juro. Eu adoro. Mundano, comum, olhos de alguém. Por que eu escrevo essas coisas? É tipo meus pensamentos intrusivos sobre o livro. Esse livro é muito pessoal porque ele parece um diário e é um homem que, tipo assim, ele levou um pé na bunda e ele não consegue entender o porquê que esse relacionamento dele acabou. É um livro com muito diálogo, não acontece muita coisa. É um livro sobre pessoas normais. Deus o tenha, amo pessoas normais. Ele é muito menos grandioso do que os outros livros da autora que eu li, tá? Ele não é Pessoas Normais, porque Pessoas pra mim é um livro sobre pessoas normais, pra mim é um livro sobre pessoas normais, que tem uma grandiosidade. Eu não acho que esse livro tem uma grandiosidade, eu acho que ele acontece pouca coisa, e ele é um livro muito simples, ele é um livro 3 estrelas, tá? Ele é um livro 2,5 razoável, 3 estrelas. Eu adoro livro assim, não vou nem mentir. Gente, porque é um cara passando por um término, mas é um homem escrito por uma mulher passando por um término. E ele tem tantos pensamentos assim. É muito legal, é muito realista. Eu acho que se você já passou por um término, você vai se identificar. Se você nunca passou por um término, você vai se identificar. Eu acho que é um livro que é muito fácil de você... Acabei de perceber um negócio aqui. É um livro que eu acho que qualquer pessoa consegue se identificar em algum aspecto. Essa autora é muito engraçada, Dolly Alderton pra mim, eu só consigo imaginar ela como uma senhorinha
cheia de personalidade. O livro dela, que é meio autobiográfico, é o máximo. Eu amo tudo dela, gente. Ela é muito foda, de verdade, ela é muito engraçada. Os livros dela não são pra todo mundo, e eu entendo isso, mas eu gostei. Como vocês podem perceber, a gente teve uma mega mudança de luz, mas é porque eu tive que recarregar a câmera. É a primeira vez que eu gravo com essa câmera, então é uma novidade, assim, pra mim. Mas é bom que nessa luz vocês conseguem ver a cor nova do meu cabelo. Ele tá meio bagunçado, tá? Porque eu não finalizei com tanto amor e carinho. Mas vamos falar sobre os livros que eu comecei esse mês e não terminei? Esse final de semana eu comecei o Diário da Empregada, que, de novo, um livro de suspense com esse plot. Ai, que novidade. Não vou mentir que eu fiquei um pouquinho fascinada por esse livro, porque basicamente o problema dessa diva, que é a personagem principal, que é, no caso, a dona do diário, é porque ela é muito fofoqueira e ela é viciada em bisbilhotar e começa com um assassinato. E eu tô adorando. É o quarto livro que eu leio dentro desse nicho, mas tá legal, eu tô gostando. Eu acabei de começar e ele provavelmente vai entrar no Lidos de setembro. Apesar de que setembro eu acho que eu não vou ler muito, porque tem Bienal, Rock in Rio, entregas do TCC e depois semana de provas, então assim, não esperem muito de mim. Eu comecei também esse mês Mentiras que Contamos, e olha essa capa, sinceramente, eu tô completamente fascinada. Eu não sei, tipo assim, eu queria muito fazer uma story falando, ai, gente, tava esperando nada, entregou tudo, mas eu tô completamente apaixonada nesse livro. Eu achei ele espetacular em todos os sentidos, me surpreendeu muito. Aliás, não me surpreendeu nada, porque só pela capa eu já sabia que era incrível, e ele é de um autor francês, que eu já conhecia, inclusive. Aí eu peguei o e-book em francês, eu tô relendo uns trechos em francês pra treinar um pouco do meu francês. Eu falo um pouco, eu leio um pouquinho melhor que eu falo, je parle français un petit peu. Eu sempre lanço essa, né, deve estar muito sem graça. Mas é verdade, aí eu tô aproveitando pra treinar, assim, e eu tô gostando. Tá bem legal. Esse livro, ele é muito poético, ele é erótico, mas ele é sensível, ele é inteligente, ele é amável. Eu não sei nem como explicar o quanto que eu tô gostando dessa leitura, e eu acho que com certeza vai entrar, tipo, nos favoritos do ano. Tô contando com esse aqui pros favoritos do ano, viu? Esperem. E o último dos começados esse mês foi If We Were Villains, que é um livro que eu tô querendo ler faz acho que uns 3 anos. E eu já recomecei e comecei esse livro acho que umas 3 vezes. E eu sempre falo isso, mas eu sou muito a favor das experiências individuais de leitura. Se você começa um livro e não tá gostando muito, não tá curtindo, não tá colando, abandone e comece em outro momento. Eu tentei 3 vezes ler esse livro e não colou. E agora, na terceira vez, eu tô gostando da experiência. Ela é a história de um grupo de amigos, basicamente. Eles todos estudam Shakespeare na Faculdade de Arte Cênica, se eu não me engano. E esse livro parece uma grande peça de teatro. A confusão desse livro começa quando todos eles sempre fazem os papéis que condiz com quem eles são na vida real. Então o excluído é sempre o papel secundário. A gostosona é sempre a personagem principal que todo mundo ama. E a confusão começa porque teve um dia que eles foram fazer uma peça e os papéis foram todos invertidos e isso resultou num assassinato. E aí é um mistério de tentar entender o que realmente aconteceu nesse fatídico dia. E o narrador, ele não é tão confiável, ele é muito poeta, ele fala, tipo assim, com um jeito meio... Ai, parece que você tá lendo e vivendo uma peça de teatro. Eu tô fascinada nessa história e eu acho que eu vou gostar bastante assim que eu terminar. Tô só lendo devagarzinho. Mas acontece, gente, não dá pra ler todos os livros rápido e eu sou a favor da gente ler no nosso tempo. Bom, gente, esses foram os meus lidos de setembro. Setembro não, agosto e um pouquinho de julho. E o que eu comecei agora pra setembro, eu espero que vocês tenham gostado. Pego boas indicações de leitura e aproveitem esse vídeo, que eu acho que ele vai estar lançando perto da época da Bienal. No caso, provavelmente no dia da Bienal, só que vai estar lançando. Então, se você não teve a oportunidade de ir, espero muito te ver em algum outro ano. Eu tô muito nervosa, ansiosa, mas feliz. Eu acho que eu já comentei isso, mas eu sempre tive como sonho, assim, ir na Bienal. Desde criança, eu nunca fui. A primeira vez que eu fui, eu já tive livre resenhas e tal. Então, é muito especial pra mim a Bienal. Espero encontrar alguns de vocês por lá. E é isso. Vejo vocês pra atualização de leitura do mês que vem. Eu não sei quando vocês vão estar vendo esse vídeo, mas vai sair logo mais, Poesia Ansiosa. Beijos! Eu sei que Poesia Ansiosa tá numa fase que não tá saindo muito, mas é porque ele tá passando por uma pequena remodelação pra próxima temporada, que vai vir com tudo. E logo eu já posto alguma atualização daquela série de antropologia, filosofia e coisas pra garotas. Espero que vocês gostem. Um beijo, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!